Olá pessoal, tudo jóia? Bom, esse é o quarto vídeo aqui da sequência de Node.js, né, para a gente criar a nossa API. E dessa vez a gente vai definir aqui algumas bibliotecas bem interessantes. Uma delas é o Body Parser, que a gente vai usar para definir o corpo da entrada da requisição aí, né, no caso do body. E a gente vai também tratar os erros cores. Então, antes de mais nada, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar aqui o Body Parser. Então a gente vai rodar npm install save Body Parser. Pronto, está instalado. Então, aqui primeiro a gente vai puxar ele aqui em cima, né? Vou chamar ele de Body Parser. Opa. Require Body Parser. Aí a gente pode pegar aqui embaixo do Morgan, colocar app.use. Aí primeiro a gente vai colocar body parser.url encoded. A gente vai pôr aqui extended igual false. O que isso significa? Significa que a gente vai apenas aceitar dados simples, né? Deixa anotado aqui. E aí a gente vai pegar app.use bodyparser.json. O que significa isso? Significa que a gente só vai aceitar formato JSON de entrada no body. Isso para a gente manter um padrão inicial, né? Para a gente poder já receber um JSON, que tem sido um formato bem comum na utilização de API. Então, para a gente conseguir visualizar aqui o que a gente está fazendo, vamos pegar um exemplo aqui do nosso post de produto. A gente vai criar aqui uma variável, vou chamar ela de produto, né? E aí a gente vai pegar aqui do rec.body. Por exemplo, pegar o nome do produto e o rec.body.preço, né? Preço do produto. Ah, detalhe, né? Dá um nome para ele aqui. Aí, ó, agora sim. Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando um objeto do produto, tem duas propriedades. A gente está pegando direto do rec.body, né? E aqui a gente vai enviar um formato JSON para a gente poder entender essa propriedade e essa propriedade aqui também. E aí, por exemplo, a gente vai retornar aqui, ó, produto criado. Aí da mesma forma, né, é interessante a gente pegar aqui no pedidos, a gente faz aqui no post também um caso igual. Eu vou criar const pedido igual, aí eu vou pegar aqui para ele o ID produto, né, no pedido a gente recebe, por exemplo, o produto, .id produto. E a gente vai pegar aqui também, talvez, não sei, quantidade. Rec.body.quantidade. Opa! Quantidade. E aí, de igual modo, a gente retorna aqui, ó. Pedido criado. Ó, pedido. Então a gente vai enviar um formato JSON. Ele vai pegar aqui o body, pegar as duas propriedades e criar esse objeto nosso para setar aqui. Então a gente vai rodar um npm start, né? E a gente vai aqui no postman e vai chamar aqui nosso produto, por exemplo, localhost, porta 3000, produtos. E a gente está chamando post, no caso, né? E aí aqui a gente vai passar o nosso body, né? O conteúdo do nosso método post. Aqui o postman dá algumas opções pra gente, a gente vai selecionar aqui o role, que é texto puro. Eu já poderia simplesmente colocar aqui, mas ele não vai ficar bem formatadinho, porque ele já tem alguns exemplos aqui pra gente. Então a gente vai selecionar o JSON, né? A gente vai colocar aqui, ele já vai deixar bem formatadinho. E a gente está pedindo aqui, ó, na hora de inserir um produto. Cadê? Opa! Aqui mesmo, né? Aí tá pedindo rec.body.nome, rec.body.preço. Então, esse aqui é o nosso rec.body, né? Então a gente vai colocar aqui o nome. Pegar, por exemplo, aqui, ó, Harry Potter. Falar que é um filme, né? E a Pedra Filosofal, né? E a gente vai passar aqui o preço, vamos falar que, sei lá, R$59,90. Aqui não pode ser vírgula, tá? Tem que ser ponto.
porque vírgula já é aqui uma sintaxe quando a gente muda de propriedade, né? Se fosse em vírgula, por exemplo, aí já estaria uma outra propriedade aqui. Então é ponto. Lembrando que a gente não precisa colocar aspas aqui em caso numérico, né? Vamos rodar para ver. Olha lá, tô dando um erro aqui no JSON. Ah, é porque o postman ele exige que a gente passe esse cara aqui também com aspas, ó. Vamos lá. Olha lá, insere um produto criado, nome, preço, tá? Lembrando que essas duas propriedades são as propriedades que eu defini aqui dentro. E o meu rec.body está pegando aqui. Poderia ser... Não faz sentido, tá? Mas só para você ver a diferença, ó. Nome da variável produto. Preço da variável produto. Só pra gente ver. Tá vendo? Então esse cara aqui é o cara que eu defini lá dentro do meu conteúdo, do meu código. Esse aqui é o rec.body, é o cara que tá pegando aqui. Tá bom? Só para separar. Vou voltar do jeito que estava aqui. Aí da mesma forma a gente pode testar aqui os pedidos, né? Então aqui ele pega o ID produto e a quantidade e retorna aqui. Vamos ver. Vou criar outro. 3.000 pedidos. Eu vou pôr no body, é um post que eu estou fazendo, né? Raw. JSON. Ele está passando aqui de produto. Por exemplo, 1. Quando depois vai fazer mais sentido isso, né? Mas por enquanto a gente põe fixo aqui. Quantidade, vamos falar que vou comprar 2 logo. Vamos lá, 201 criado. Então ele pôs aqui as duas propriedades que eu inseri aqui, ele está retornando aqui também. Um outro assunto que a gente vai tratar nesse vídeo é o CORS, né? Então o que é o CORS? O CORS, ele significa Cross Origin Resource Sharing, né? Que é uma funcionalidade do HTML que permite que um site acesse algum outro site dependendo de algumas restrições, né? Restrições de cabeçalho, por exemplo. Pode ficar um pouco confuso agora, mas na medida que a gente vai implementar aqui, vai ficando um pouco mais fácil da gente compreender. Até recomendo você dar uma pesquisada depois aqui, ó, na internet. E tem bastante definição. Eu não vou entrar tanto no conceito aqui nesse vídeo, que eu estou querendo deixar um pouco mais prático, ok? Mas recomendo você dar uma lida para entender. Em algum outro vídeo a gente pode falar um pouco mais de conceito, tá ok? Então vamos lá. Basicamente, o que acontece? Quando a gente está executando aqui localhost, a gente está na própria máquina, então a gente nunca vai ter assim, um problema de CORS, né? Mas assim, quando você publica num servidor de produção, de homologação, isso aqui na nuvem, aqui ele vai ter o endereço, né? O HTTP, por exemplo, https minha API.com.br. E aí, lá no servidor da API, na hora que você faz a chamada, ele pode barrar algumas coisas. Então você tem que definir o que tipo de informação que tem que ser passada no cabeçalho, né? Que vai ser aqui no caso, ó. Por exemplo, aqui está passando o Content Type Application JSON, que o próprio Postman colocou aqui pra gente quando a gente definiu o body JSON aqui, né? Então esse tipo de coisa, a gente costuma ter um tratamento de segurança aí no servidor para comunicar de um servidor para o outro, como por exemplo, o servidor A se comunica com o servidor B e nenhum outro servidor pode acessar. Entendeu? Por exemplo, às vezes você tem uma API aí bastante assim, interna da sua empresa aí, e você não quer que ninguém acesse ela, só um servidor específico. Esse tipo de configuração a gente vai fazer nesse CORS. Então eu vou aqui no nosso app.js e vou pegar aqui embaixo mesmo. A gente vai colocar aqui app.use rec res next. Puxa, que isso, meu Deus. Vou colocar aqui, a gente vai começar a colocar a informação de cabeçalho, né? Então esse res aqui do response, né? Ponto header. Vai colocar access, tem que ser a string exata, tá, pessoal?
control allow origin. Depois a gente pode pesquisar mais aí sobre informações de cabeçalho e de HTTP. Aí eu vou para o asterisco. Por exemplo, o que é esse asterisco? Eu estou falando aqui, ó, controle de acesso, a origem de controle de acesso, permissão de origem de controle de acesso. Estou dando permissão para o asterisco, quer dizer, todos. Beleza? Então, se fosse um servidor específico aqui, teria que ser, né? http, // servidor específico .com.br. E aí, a minha API ela só seria acessível desse servidor aqui. Mas nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai colocar o asterisco aqui para aceitar todos. A gente vai pôr também rest.header. A gente vai colocar aqui access, bem parecido, control allow header. O que é isso? É o que a gente vai aceitar de cabeçalho agora. Quais são as propriedades de cabeçalho que vai passar? Lembrando que cabeçalho é isso aqui, ó, headers, ó. Então, por exemplo, content type é uma delas, né? Se a gente não aceitar o content type aqui, já que a gente está deixando explícito o que a gente vai aceitar, a gente vai ter problema. Aí a gente vai colocar outras propriedades aqui, né? Eu vou até quebrar para ficar mais fácil, porque vai ser bastante coisa. Quebrar a linha aqui, ó. A gente vai colocar aqui dentro aqui a origem, colocar separado por vírgula, né? X requested with accept authorization. E beleza. A gente vai ver depois. A gente vai usar aqui, você vai entender o que significa ele, né? Quando a gente vai usar o nosso token aqui, a gente vai usar esse cara aqui. Quando o cliente vai chamar a API, é comum ele executar um tipo de chamada que chama options, né? E esses options eles servem aqui para identificar para o nosso servidor da API responder quais são os tipos de opções que são aceitas, por exemplo. Então a gente vai fazer aqui uma condição. Se o nosso rec.method for igual a options, a gente vai incluir uma coisa a mais aqui no cabeçalho, né? A gente vai colocar response.headers, né? Header aqui. Access control allow methods. Quais são os tipos de métodos que a gente aceita? Então a gente vai colocar, por exemplo, put, post, patch, delete e o get, né? Padrãozão. Um ponto e vírgula aqui. Aqui a gente vai retornar, né? Return res.status 200, vou dar um ok aqui. Retornar algo vazio. Então esse options aqui é muito comum ele ser executado no momento que a gente for implementar o front-end consumindo a nossa API, a gente vai ver bastante esse cara aqui. E a gente não pode esquecer de dar um next aqui embaixo, né? Ele vai executar primeiro ele vai passar por aqui, vai definir todo aqui o nosso cabeçalho, o que ele permite, a origem que ele permite ser acessado, né? Quais são os cabeçalhos que a gente vai aceitar, quais são os métodos que a gente vai poder retornar aqui. Uma coisa errada aqui. É ponto e vírgula. Né? Então, npm start de novo. E a gente vai só testar, né, para ver se não quebrou nada. Vou pegar aqui esse cara aqui. Executou normalmente. O outro também, né? Vamos ver. Bom, pessoal, é isso. E é assim que a gente trata o CORS. E também, como a gente viu no começo, o Body Parser, né? E a gente se vê no próximo.